Bom, então está sendo gravado já. Vamos começar aqui. Então, essa parte de falar para vocês de processadores superescalares, está explicado no que é isso e qual o conceito, né? Vocês vão ver que é algo bastante complexo, né, mas que se consegue realizar, apesar de toda a complexidade. Bom, então, vou falar primeiro sobre implementação superescalar, né? Bom, nós vimos o seguinte: instruções comuns, elas podem ser iniciadas simultaneamente, né, e executadas de modo independente, né? Por exemplo, eu posso pegar uma instrução LI, $T1, 8, estou carregando o valor 8 no registrador TI, eu posso botar LI, $T2, 4, estou armazenando o valor 4 no registrador T2, né? Nada impede que essas duas instruções sejam executadas simultaneamente, né? Nada impede em teoria, né? O hardware ele pode ter suas limitações, né? Mas essas instruções elas podem ser executadas nem que seja quase que simultaneamente. Nós vimos aqui o pipeline, né? O que vem a ser o pipeline, né? Nos vários estágios do pipeline, eu posso iniciar a carga da primeira instrução. Aí, quando a primeira instrução está sendo decodificada, está sendo feita a carga da segunda instrução. Aí, quando a primeira instrução está calculando os operandos, está sendo decodificada a segunda instrução. Aí, a terceira instrução já pode estar sendo buscada. Por aí vai, né? Então, as instruções, a princípio, as instruções assembly de uma máquina, instruções de linguagem de máquina, elas podem ser executadas independentemente umas das outras. Elas podem ser executadas em paralelo, né? Mas isso vai levar a algumas questões complexas que nós vamos ver, principalmente relacionadas ao pipeline de instruções, né? Se a gente pensar em instruções em mais alto nível, por exemplo, eu poderia ter, ou até nessas instruções aqui mesmo, né? A primeira instrução, eu poderia ter a instrução LI, $T1, 4. Né? Tem a instrução seguinte, add, né? Fazer a soma, $T0, vírgula, $T1, vírgula, $T2. Essas duas de cima eu posso executar sem nenhum problema em paralelo. Agora, eu não posso executar de baixo em paralelo de uma forma discriminada. Existe uma dependência entre elas. A primeira vai carregar um valor em T1. A segunda, usar esse valor para uma soma. Então, essa segunda instrução, ela só pode ser executada depois que a primeira terminou, né? Eu não posso iniciar uma execução de uma instrução se eu ainda estou dependendo de algo que estava sendo executado anteriormente, né? Então, até que ponto eu posso executar o pipeline, né? Então, agora, a habilidade de executar instruções, ela independe, né? E está mal escrito aqui, né? Ah, tá. Essa habilidade de executar instruções independentes, concorrentemente, em pipelines diferentes, tá? Essa instrução aqui, por exemplo, de cima, elas não têm dependência nenhuma entre elas, tá? Então, não só eu posso colocá-las em paralelo no pipeline, como ainda posso ter um processador superescalar, né? Dando adiantado que é um processador superescalar. O processador superescalar é aquele que tem duas vias de instrução ou mais, tá? Então, enquanto um processador comum ele tem uma entrada de instruções, as instruções são processadas e saem, um processador superescalar ele pode ter entradas paralelas e execuções paralelas de instrução. Então, no caso dessas duas instruções de cima aqui, eu posso colocar a primeira instrução numa unidade superescalar e a segunda instrução em outra unidade superescalar. Elas realmente podem executar totalmente em paralelo, não só a nível de pipeline, né? Isso faz o quê? Você é capaz de permitir que instruções sejam executadas em uma ordem diferente da ordem do programa, né? Os processadores superescalares, eles conseguem pegar um programa que você escreveu e que você colocou uma determinada ordem de execução e fazer execução chamada execução fora de ordem, né? Qual é a vantagem da execução fora de ordem? Vamos supor, vou botar aqui em linguagem alto nível. A gente tem uma instrução assim, A igual a B mais C. A instrução seguinte eu tenho D igual a vezes 2. Eu tenho uma instrução que é
igual a F dividido por G. A gente repara que tem uma dependência dessas duas instruções, né? Eu preciso terminar o cálculo da variável A para que embaixo eu possa usar esse resultado no cálculo da variável. Porém, a variável E independe daquilo que está sendo feito antes. O que o processador superescalar vai fazer? Ele vai colocar essa instrução em execução, ele vai ver que essa instrução depende da anterior, então ele não pode executar, porém ele vê que a instrução seguinte não depende de nada, ela já está tudo pronto para ela. Então, o que o superescalar vai fazer? Executa a primeira instrução, em paralelo executa a terceira instrução, e só depois ele executa a que seria a segunda instrução. Ou seja, a nível dessas duas instruções aqui, da segunda e da terceira, ele vai fazer a chamada execução fora de ordem. E com essa execução fora de ordem, ele está ganhando tempo, né? O desempenho do sistema está sendo bastante superior ao de uma execução sequencial. Então, isso nós chamamos de execução fora de ordem. Os processadores que fazem execução fora de ordem é lá do início dos anos 2000. Né? Então, não é nada, nenhuma tecnologia super nova. Bom, o que seria uma organização escalar tradicional? É o que a gente diz que é uma unidade funcional em pipeline único. Né? Ele realiza operações inteiras, né, e um para as operações de pontos flutuantes. Então, o que seria um processador normal? A gente tem um processador onde ele recebe instruções inteiras, dá resultado nas instruções, e temos um outro processador, né, normalmente chamado de coprocessador, ou pode ser até um módulo do próprio processador, como a linha Intel, em que ele recebe operações de ponto flutuante e ele é capaz de executar essas operações de ponto flutuante. Né? Como é obtido o paralelismo nesse tipo de máquina? Né? Isso é obtido se a gente consegue habilitar ações, né, para estar em diferentes estágios do pipeline de uma única vez. Então, eu tenho aqui um pipeline de operações inteiras e um pipeline de operações de ponto flutuante. Eu posso estar operando o paralelismo não só dentro do pipeline, né, de cada uma delas, como eu tenho um nível de paralelismo ainda entre elas. Né? Então, eu posso ter o paralelismo a nível de instruções inteiras e instruções de pontos flutuantes, né? Fora isso, o paralelismo interno do pipeline. Né? O que é que a gente fala quando nós dizemos que nós temos uma organização superescalar? Né? Nós temos múltiplas unidades funcionais, cada uma com um pipeline. Então, nós temos aqui várias ULAs, na verdade, ou módulos internos de ULA, né? O que é bastante comum em superescalar hoje, a operação de mais, operação soma, né? Mais, ela é uma operação muito executada, é uma das mais executadas. Né? Então, várias ULAs com capacidade de fazer soma. Então, com isso, ele consegue fazer somas em paralelo. Tá? Então, tem unidades em paralelo para fazer soma, comparação, subtração. Então, nós temos várias linhas de entrada de dados em paralelo. O processador, então, ele é capaz de buscar instruções e, se for possível, né, se não houver dependência entre elas, colocar cada instrução em uma unidade diferente e ainda concorrendo no pipeline. Com isso, nós temos várias saídas em paralelo. Né? O PowerPC, quando ele foi lançado, ele tinha uma capacidade de executar, dar saída, né, dependendo de como as coisas estivessem organizadas, em até 15 instruções por ciclo. Então, ele era capaz de um único ciclo terminar simultaneamente 15 instruções, por causa do seu paralelismo superescalar. É claro que isso aqui é o limite máximo, né? Aquilo assim, se tudo correr perfeitamente, se o compilador ajudar muito, o programa também ajudar muito, isso aqui é viável. Né? Claro que não só nem sempre chega lá, como é até raro chegar no topo. Então, com isso, como nós temos várias unidades, cada unidade funcional proporciona um grau de paralelismo diferente, né? Isso possibilita que o processador execute fluxos de instruções em paralelo. Né? O que são fluxos de instruções em paralelo? Quando a gente vê um pipeline, que é o caso único aqui, dentro do pipeline nós podemos ter várias instruções em paralelo, mas o fluxo é um só. Nós temos um fluxo de saída de instruções. Numa organização superescalar, nós temos fluxos diferentes de entrada e fluxos diferentes de saída. Né? Então, o paralelismo ele é conseguido não só dentro do pipeline, mas também por fluxos diferentes. Né? Responsabilidade de quem? Do hardware. O hardware tem que ficar verificando. Né? Mas o hardware não vai fazer milagre.
né? Fica muito difícil, ele está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, grande responsável também é o compilador. Então, quando a gente fala assim, um compilador é melhor que o outro, como que um compilador pode ser melhor que o outro? Por vários aspectos, né? Principalmente em conseguir gerar código que tire proveito da arquitetura superescalar, né? Conseguir um mecanismo de paralelizar ou de possibilitar o paralelismo das instruções, né? E muito importante, né? Garantindo o quê? Que esse paralelismo não viole o propósito do programa. Não adianta nada paralelizar e o resultado ser errado, né? Então, cabe ao hardware, responsabilidade do hardware, mas ele só será eficiente se o compilador trabalhar junto com ele. Uma comparação aqui de um pipeline, por exemplo, né? Esse aqui era o pipeline que nós vimos, pipeline tradicional. Oi? Oi, boa noite. Uma dúvida. Fala aí. No caso das linguagens interpretadas, não faz diferença, né? É mais difícil tirar proveito. Muito mais difícil, né? Mas, assim, as linguagens, normalmente, que são interpretadas, elas fazem uso, por exemplo, de muita função de biblioteca. Muita função própria. Manipulação de listas, por exemplo. Isso aí, apesar da linguagem que você escreve ser interpretada, isso aí são funções que foram compiladas que o seu código interpretado vai chamar, né? Hoje em dia você não tem um interpretado puro. As bibliotecas dessa linguagem não são interpretadas. O funcionamento dela está todo compilado por questão de desempenho. Então, essas rotinas de biblioteca, elas podem tirar proveito. O seu código não vai, né? O seu código não vai. Entendi. Né? Obrigado. Mas linguagem Java, por exemplo, é uma linguagem que ela é interpretada e compilada, né? Vou jogar a pegadinha. Você diria o quê? Ela é híbrida. Exatamente, né? Java, ela tem a vantagem das duas. Ela tem a vantagem da interpretada, que dá uma liberdade muito grande, principalmente para manipulação de tipos, mas ela passa por um processo de pré-compilação, né? O que executa mesmo é o bytecode Java. Então, você consegue fazer uma otimização nesse nível também. O certo Java é exatamente essa questão híbrida. Ela é rápida quanto o C? Não é, né? Isso aí não adianta o pessoal querer bater pé, dizer que é tão rápida quanto não é. C e C++ vão ser mais rápidos. Mas ela é bem mais rápida que um PHP, que um Perl, né? Que as outras interpretadas puras. Entendi. Obrigado. Então, o que seria o pipeline? O pipeline, por exemplo, um pipeline de 4 estágios, né? Vamos imaginar aqui. O primeiro estágio faz aqui a busca da instrução. Então, seriam 5, né? Vamos falar aqui, buscou a instrução, buscou operandos, executou a instrução e gravou resultados, né? Então, enquanto a primeira está no estágio de busca de instrução, a segunda vai fazer busca de instrução, a primeira já está no estágio de busca de operandos, tá? Então, a ideia do pipeline é que, né, a gente consiga reduzir o tempo de execução das instruções, colocando cada uma no seu estágio pipeline, né? Seria uma arquitetura super pipeline, né? Uma arquitetura super pipeline, ela vai explorar o fato de que muitos estágios, né, elas podem ser executados com menos de um ciclo de clock, tá? Ciclo interno do processador. Então, aqui no caso, a primeira instrução foi feita a busca. Só quando termina a fase de busca é que começa a busca da segunda instrução. Uma instrução de super pipeline, ele começa a busca da instrução, mas enquanto a busca está transcorrendo, chega um ponto em que ele já tem condição de iniciar a segunda busca, né? Por exemplo, na primeira fase, ele informa a memória o endereço que ele quer. E a memória vai fornecer o dado para ele. Na metade do tempo, a memória já está sabendo a informação que ela tem que fornecer com o endereço. Então, a memória não precisa mais disso. Ele já pode estar iniciando o estágio da segunda instrução no meio do ciclo, né? Então, a gente consegue iniciar cada instrução a meio ciclo, né? Fazendo essa instrução a cada meio ciclo, a gente já dá uma encurtada no tempo de execução, né, em relação ao pipeline tradicional. O processador MIPS R4000, né, a evolução daquele que a gente usou no trabalho, tá? Ele usa essa abordagem de super pipeline, né?
Qual é a diferença do super pipeline para o super escalar? O super escalar, ele realmente é uma via dupla. Então, a primeira instrução está sendo buscada, e em paralelo, eu consigo ter uma outra instrução buscada também. Então, nesse momento é que eu tenho duas buscadas. Chega no segundo instante, eu estou decodificando as duas, ou buscando, operando as duas, e já estou buscando mais duas para fazer a instrução. Então, realmente, em paralelo. Se for um super escalar de 4 vias, eu estou paralisando 4 vezes isso aqui. Então, o tempo de execução de 6 instruções do super escalar, ou melhor, do super pipeline, em relação ao super escalar, houve um ganho aqui que foi, na verdade, pouco, praticamente meio ciclo. Mas o ganho do super pipeline está limitado a dobrar a capacidade. Do super escalar está mais do que dobrar. Eu posso criar mais vias, posso criar, por exemplo, 4 vias. E nada impede de fazer o que se faz também, que é ter o super escalar junto com o super pipeline. Você ainda pode jogar o super pipeline dentro do super escalar. E o desempenho ainda é superior. Então, quer dizer, complicações pode complicar ao máximo. A questão toda é controle para que isso aqui funcione sem comprometer o sistema. Sem comprometer tanto a nível de que tem que executar corretamente, como também comprometer a nível de que, às vezes, existem tantas abordagens e tantas novas técnicas que o controle delas fica tão complexo que demora mais para executar só por causa do controle. Então, tem que fazer um ajuste muito fino para saber até que ponto vale a pena ir. Bom, quais são as limitações? Quais são as dependências que você tem que tomar cuidado? Sempre que nós vamos ter instruções executando, nós precisamos saber se existem dependências entre essas instruções. Quais são essas dependências? Primeiro é chamada dependência verdadeira de dados. A instrução seguinte não pode depender de resultado da anterior. Foi aquilo que nós vimos. A igual a B mais C. E depois D igual a vezes 2. Você está mexendo com a variável A nas duas. Então, a instrução seguinte depende da execução anterior. Isso é chamada dependência verdadeira. Quando houver uma dependência verdadeira, não pode fazer o paralelismo. Outra dependência é a dependência procedural. A dependência procedural, um exemplo a instrução seguinte não pode depender de um desvio condicional. Então, nós vimos esse caso quando nós estudamos o pipeline. Se a gente tem um desvio condicional, a gente não sabe qual das duas instruções serão executadas. Se é a do desvio ou se é a da sequência linear. Então, o processador ele até pode pegar as duas instruções e já ir acelerando alguma coisa, mas ele não pode fazer execução em paralelo. Ele tem que pegar só o estágio de decodificação e de buscar operando. De forma alguma pode executar em paralelo. Outra dependência é conflito de recursos. É concorrência de duas ou mais instruções pelo mesmo recurso, como, por exemplo, acesso à memória. Se duas instruções querem acessar a memória ao mesmo tempo, não tem como, por mais que elas sejam independentes. Para isso, existe uma pequena solução, em alguns sistemas, que é chamada múltipla via de acesso a dados em memória. Isso aí permite que regiões de memória diferentes possam ser acessadas por barramentos diferentes. Isso aí não está no mundo do PC. É bastante caro para ser utilizado num computador pessoal. Mas a gente tem as caches que nos ajudam. Se vocês lembrarem da arquitetura que eu mostrei semana passada para vocês da Intel, do Xeon, você tem 8 núcleos, cada núcleo com cache L1, L2 e L3 próprias. Então, se o dado estiver na memória, mas estiver na memória cache, você consegue sim acesso paralelo, porque o Xeon permite. Temos também a chamada dependência de saída. Se as duas instruções modificam o mesmo destino. Se houver, então, existe não só a dependência de entrada, que é a dependência verdadeira de dados, como a de saída. Se duas instruções vão modificar um determinado destino, elas têm que ser executadas na ordem. Esse destino tem que ser modificado na ordem correta. E existe também uma dependência que é chamada a antidependência, que é a instrução seguinte não pode modificar um valor que ainda será utilizado pela instrução anterior. Isso aqui é o seguinte, vou botar em alto nível que é mais fácil. A igual a B mais C.
E aí nós temos aqui uma instrução que é, por exemplo, D igual a A mais F. O que o processador analisa? A primeira vai ser executada, a segunda não pode ser executada em paralelo, porque depende do cálculo do valor A. E eu tenho embaixo uma instrução chamada F igual G vezes H. Se a gente só olhar o lado direito, não tem problema nenhum. A igual a B mais C, F igual a G vezes H. Não tem problema entre essas duas, elas serem executadas em paralelo. Porém, eu estou modificando aqui uma variável F, que uma instrução que for postergada vai precisar dela. Né? E mesmo que não fosse postergada, nem que elas fossem executar em paralelo, eu não posso mudar uma variável em paralelo enquanto está sendo usada por uma outra instrução. Né? Então, quando uma instrução afeta a instrução anterior, né, ela também não pode ser executada em paralelo. Isso é chamada antidependência. Então, essas 5 limitações, sempre que um processador resolver que ele vai tentar puxar uma instrução que está à frente para executar, ele tem que tomar muito cuidado para não incorrer em nenhuma dessas limitações. Senão, o programa não vai executar corretamente. Então, nós estamos falando de uma coisa muito rápida. Um processador de 2,4 GHz, ele está trabalhando, a princípio, processando 2,4 bilhões de coisas ao mesmo tempo por segundo, e ainda tem que tomar conta disso tudo. Pode falar. Essa antidependência, dá para traçar uma analogia com transações em bancos de dados? Aqueles problemas de conflito, né, e tal? Eu não conheço muito banco de dados. Né? Eu não posso falar sobre isso para você. Tá? Eu não consigo ver muita relação, não, mas realmente eu não conheço. Eu não sou a melhor pessoa para falar para você disso, não. Entendi. Obrigado. Prefiro não chutar. Bom, então, o paralelismo, tá? Nós vimos que o paralelismo ele pode ser, então, em nível de instrução. O que é um paralelismo em nível de instrução? É quando nós temos instruções que elas são independentes. Então, elas podem ser executadas em paralelo sem nenhum problema. Né? Agora, o paralelismo também pode ser em nível de máquina. O que é o paralelismo em nível de máquina? É a capacidade do processador ser superescalar. É a capacidade do processador ter unidades funcionais em paralelo, de modo que eu possa pegar essas instruções independentes e colocar cada uma numa unidade funcional diferente e as 3 terminarem a sua execução ao mesmo tempo. Né? Então, a quantidade de instruções podem ser obtidas e executadas ao mesmo tempo, né? Ou seja, a quantidade de pipelines paralelos, né? E também a velocidade e sofisticação dos mecanismos que o processador vai usar para localizar essas instruções independentes. Lembrando que tem que ter o auxílio do compilador, senão fica muito difícil para o processador fazer sozinho. Então, não adianta eu ter uma máquina superescalar se eu não tiver um programa que me facilite a vida da máquina superescalar. Também não adianta eu ter um excelente compilador que prepara tudo, né? Bota a bola na marca do pênalti e não tem um processador superescalar para tirar proveito disso. Eu preciso tanto de bons compiladores quanto de uma arquitetura que me permita tirar proveito. Vai prejudicar se eu tiver um e não tiver outro? Prejudicar não vai, mas também não vai tirar proveito. Bom, então o uso de uma arquitetura, um conjunto de instruções de tamanho fixo, melhora o paralelismo em nível de instrução. Né? Isso é claro. Né? Nós estamos falando aqui em pipeline, nós estamos falando em instruções que vão ser executadas ao mesmo tempo. Se todas as instruções tiverem um tamanho fixo e forem executadas na mesma quantidade de ciclos, fica muito mais fácil a vida do processador. Então, por isso que processadores RISC eles são muito fortes numa arquitetura superescalar. Isso não quer dizer que o CISC não tem arquitetura superescalar também. Né? Só que é mais difícil para o projetista de uma máquina CISC montar uma arquitetura superescalar. Né? Então, a gente vê que a gente fala assim, a máquina RISC, máquina CISC, não é simplesmente o conceito de a instrução é menor, então ela executa mais rápido, outra tem instrução maior, é melhor. Tem uma série de conceitos que o tipo de instrução vai levar no projeto de um microprocessador. Né?
e as máquinas RISC, elas facilitam muito a vida do projetista. Então, elas conseguem tirar um proveito maior disso. Então, paralelismo de máquina não é simplesmente uma questão de ter múltiplas instâncias de cada estado de pipeline, né? Ou seja, não adianta simplesmente, né, ter múltiplas instâncias e que eu vou sair usando. Tá? O processador deve ser capaz de identificar o paralelismo e realizar a busca, decodificação e instrução. Cada instrução é paralela. Ou seja, o processador tem que ter a capacidade de buscar essas instruções e colocar essas instruções em execução. Né? Nós temos dois conceitos que são emissão de instrução e política de emissão de instrução. Né? O que é emissão de instrução? Processo de iniciar a execução da próxima instrução. Né? Ou seja, eu tenho algumas instruções aqui e eu vou lá e consigo buscar uma instrução e jogar na execução em paralelo. Né? Agora, não é só pegar. Eu tenho um protocolo também usado na emissão de instruções, que faz a política. Né? Então, são apenas dois conceitos, tá? Para a gente que não vai fazer muita diferença, mas quem trabalha com projeto superescalar tem que estar muito bem por dentro disso. Né? Basicamente, é a política que vai decidir como é que a gente vai organizar as instruções para elas poderem ser buscadas. Então, em geral, a emissão da instrução ocorre quando a instrução é movida do estágio de decodificação para o primeiro estágio de execução do pipeline. Nós vamos ver, na verdade, não sei nem se eu botei slide, tá? Mas nós temos vários pipelines em paralelo, cada uma unidade funcional diferente, e nós podemos ter várias instruções prontas para entrar no estágio de execução. Né? O que a gente chama de emissão é justamente a instrução entrar no estágio de execução. Ou seja, o que está sendo falado aqui? O que o processador está fazendo? Ele está tentando olhar para frente para localizar as instruções que podem ser trazidas para o pipeline e executar. Então, a emissão da instrução o processador, ele não só está preocupado em executar a instrução corrente, como uma outra parte do processador está trabalhando os dados que estão dentro dele e olhando também para frente, dados possivelmente em memória cache, para tentar buscar e trazer tudo para dentro para buscar o paralelismo. Né? Então, já deu para identificar o seguinte, né? Imagina que isso aqui é um microprocessador. Nós temos um pequeno módulo dele que é responsável pela execução da instrução. Existe um microprograma em execução aqui dentro que está promovendo toda essa execução. Mas o microprocessador ele é o que, na verdade? Composto por vários módulos, todos eles trabalhando em paralelo. Então, o microprocessador moderno, ele não é uma simples máquina que está fazendo alguma coisa em algum momento. Ele tem um processamento paralelo interno, ele tem vários microprogramas executando paralelamente, tá? Cada um fazendo o seu trabalho especializado para poder a execução ser mais rápida. Né? Internamente, ele é uma máquina paralela. Vocês viram que o Xeon, inclusive, tem uma rede em anel interna, com anel duplo. Bom, então, para terminar aqui, né, só mais um conceito, 3 tipos de ordenações são importantes. Né? Primeiro, a gente chama a ordem que as instruções são lidas. Né? Nós temos também a ordem que as instruções são executadas e a ordem que as instruções atualizam o conteúdo do registrador e as posições. Não necessariamente todas elas serão a mesma. Tá? Um processador ele pode ler uma instrução, mas alguma dependência, então a instrução seguinte ela vai ser executada antes delas. Uma instrução seguinte pode ser executada antes, então a ordem de execução da instrução pode ser diferente da ordem de leitura. E mesmo durante a execução ele pode chegar e concluir que ele vai necessitar mexer em algumas coisas que provocam também novas dependências. Então, a ordem de atualização do conteúdo dos registradores também vai influenciar. Então, todo um trabalho paralelo. Sempre tenha em mente o seguinte, o resultado tem que ser correto, não adianta ser rápido e fazer errado. O processador, então, deve acomodar todas as dependências e conflitos que a gente discutiu anteriormente, aqueles 5 conceitos de dependência. Então, os próximos 3 slides aí, né? Emissão em ordem com conclusão fora de ordem, emissão em ordem com conclusão em ordem, emissão em ordem com conclusão fora de ordem e emissão fora de ordem. Ou seja, eu pego tudo em ordem
e termino tudo em ordem. As instruções são executadas certinho na ordem. Segundo caso, eu busco tudo em ordem, mas termino fora de ordem. Terceiro caso, estou nem aí para nada. Busco já fora de ordem e termino tudo fora de ordem. A primeira delas, fazer tudo bonitinho. É a política mais simples. Né? O mais importante para a gente é essa última frase aqui. Ó. Nem mesmo pipelines escalares seguem uma política tão simplista. Tá? Hoje em dia, a gente pode falar. Isso é uma política muito simplista. Hoje em dia, nem mesmo o microprocessador mais simples de todos está preocupado apenas em executar. Existe, no mínimo, um mínimo de grau de superescalar no processador. Ora, emissão em ordem. Né? As instruções são todas buscadas em ordem, porém elas são executadas fora de ordem. Nasceu, né, e é mais usada em processadores RISC escalar para melhorar o desempenho das instruções. Né? Qualquer quantidade de instrução pode estar no estado de execução. Ele sai buscando instrução e ele chega até o estado de execução. Ele sai decodificando tudo, tudo em ordem, e enfileira e para tudo na execução. Né? Faz em qualquer tempo, até um nível máximo de paralelismo da máquina. Então, são os processadores que receberam apelidos de devoradores de instrução. Ele sai buscando instrução a dar com pau, sai buscando uma instrução atrás da outra. Né? Vai enfiando tudo no pipeline e estaciona tudo no estágio de execução. Fica tudo pronto para bife. Né? Aí, quando está tudo pronto lá, ele analisa se existe conflito de recurso. Se uma instrução que está lá não tem conflito com nada, ela é posta em execução. Ela não quer nem saber se existia uma para ser executada antes. Obviamente, a lógica de emissão de instruções é mais complexa do que a anterior. Né? E um complicador extra, que não falamos até o momento, é que é mais difícil lidar com interrupções e exceções. Né? O que é uma interrupção? Ela é bonitinha, né? A gente vem executando as instruções do programa, aí ocorre uma interrupção. O que o processador faz? Ele salva o estado, desvia para a rotina de interrupção, executa a interrupção, depois ele volta, né? Como é essa volta? A gente não está falando mais de uma instrução, nós estamos falando aqui de dezenas de instruções que estão em diferentes estágios do pipeline e várias delas prontas para execução. Então, é bem mais complexo, é muito mais coisa que tem que salvar na mudança de contexto. E, por fim, emissão fora de ordem e conclusão fora de ordem. O processador decodifica a instrução até o ponto de uma dependência ou conflito. Então, ele sai pegando a instrução, sai decodificando até que haja um conflito. Né? Nesse caso, nenhuma instrução adicional é decodificada até que esse conflito seja resolvido. Né? Ele sai tentando executar tudo em paralelo e, ao mesmo tempo, está verificando os conflitos. Bom, esse tipo de processador trabalha com uma área de armazenamento temporário, que ele é conhecido como janela de instruções. O que seria uma janela de instruções? Vamos imaginar que as instruções elas são uma tripa. Elas estão aqui. E elas estão para ser executadas uma após a outra, a princípio, né? Segundo o Von Neumann falou. Esse tipo de processador, ele tenta, ao máximo, dentro de uma janela que ele possui, buscar todas essas instruções, não importa a ordem que ele está buscando, e jogar tudo para dentro dele. E já jogar tudo no estágio pipeline. E aí, conforme ele está jogando, ele está verificando a dependência entre elas. Né? Se o buffer enche, alguém tem que ser executado. Agora, enquanto esse buffer de instruções não enche, ele sai jogando a instrução lá dentro. Né? Sempre que uma unidade funcional se torna disponível, ele joga uma instrução, desde que não haja nenhuma complicação lá dentro. Né? Eu sei que esse conteúdo aí está bastante complexo, na verdade, isso é um assunto muito complexo mesmo. Eu só queria que vocês tivessem conhecimento de que é isso que acontece nos processadores atuais. Né? Porque os modelos que nós vimos aqui eram modelos didáticos, bastante simples, até o pipeline é algo bastante simples, mas o que a gente tem hoje em dia não é uma execução simples em ordem. Né? Os processadores eles tentam otimizar ao máximo. Então, enquanto eles estão executando uma instrução, eles estão buscando várias, tentando paralelizar isso ao máximo. Isso a gente termina, tal que a gente já vê na disciplina. Chega o nosso fim aí. Né? E
estou aí para responder vocês a qualquer pergunta sobre a disciplina, sobre o trabalho, tá? A gente vai ter o resto do tempo aí para isso. Semana que vem, né, a gente faz o fechamento. Está com vocês agora aí. Se quiser conversar, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Professor? Oi. Então, tirar a dúvida sobre trabalho, né? Eu fiquei na 3, fiquei para 3. E aí eu tô com umas dúvidas que são o seguinte. Eu li lá o enunciado da 3, então, para confirmar, a gente escolhe Raspberry, então Arduino, detalha a plataforma, né? Detalha o computador, né? Porque são computadores, né? De certa forma. Não precisa detalhar, né? Basta dizer o tipo de processador que está lá, portas que tem, sem muito detalhe, não precisa ter muito detalhe, não. Entendi. Eu estou mais interessado mesmo é que vocês possam saber o que é isso e saber as possibilidades dele. Entendi. Aí, então, a gente dá exemplos de coisas que podem ser feitas com eles e faz um projeto ou não? Não, não precisa fazer isso, não. A gente nem viu conteúdo para isso. Tá, beleza. Então tá ótimo. Obrigado. Por exemplo, com ele esse dispositivo te permite controlar, por exemplo, uma tomada inteligente por Wi-Fi, permite acender uma lâmpada, permite ligar um eletrodoméstico. É nesse nível mesmo, só a falar as possibilidades. Entendi. Não, perfeito. Então tá ótimo. Obrigado. Não vai ficar complexo mais para fazer. Professor? Oi. A A3 é para fazer o quê? É uma redação, A3? A 3, quer ver? Eu vou colocá-la aqui. Está conseguindo ver? Sim. Então, o que é a 3? Né? Então, tem a introdução aqui que fala dela, né, que as evoluções que aconteceram, né? Por exemplo, os primeiros computadores, a gente viu aqui, eram máquinas extremamente complexas, não conseguia operar. Né? Hoje em dia, poxa, qualquer pessoa consegue programar alguma coisa que seja o mínimo. Às vezes nem sabe que está programando alguma coisa. Né? E eu traço um paralelo que o mesmo aconteceu com a eletrônica. A eletrônica era extremamente complexa. Hoje em dia existem dispositivos, né? Entre eles, por exemplo, o Arduino e o Raspberry Pi, que permite que o conhecimento mínimo de eletrônica se consiga brincar com eles. Tá? E muita gente está usando ele para fazer pequenos projetos até de automação. Né? Então, o que eu estou pedindo nesse trabalho? Escolher uma plataforma, né? As que eu conheço, que são consagradas, são o Arduino, né, e o Raspberry Pi. Né? Mas se alguém encontrar uma outra qualquer quiser falar, também fica à vontade. Né? E aí faz um documento simples, né, sobre o que escolher. Né? Por exemplo, versões disponíveis da plataforma e a diferença entre elas. Então, basicamente, pode falar assim, o Arduino tem Arduino Uno, tem Arduino tal, a diferença é que um tem mais acesso a mais memória, ou então o controlador é diferente, sem entrar em muito detalhe, só para explicar que existem realmente versões diferentes. Só uma introdução de cada... Oi, está baixo o volume, não estou ouvindo. É só como uma introdução a uma plataforma de automação? Isso, é. E citar seus módulos. Oi? Citar seus simuladores também. Aí, por exemplo, simulador de plataforma. Não é preciso explicar funcionamento de simulador nenhum. Dizer se existe, citar o nome de um, tá? Por exemplo, o Arduino tem simulador online para ele, que você não precisa nem comprar o Arduino. Você pode entrar no simulador, espetar os módulos na sua placa e testar, fazer programação dele. Linguagem de programação da plataforma, todos eles podem citar. Funciona com linguagem C, só com linguagem C? Não, funciona também em linguagem C Assembly. Tá? Sensores e atuadores, né? Dizer o que é um sensor, o que é um atuador, e colocar alguns exemplos. Por exemplo, eles têm sensores de temperatura, né? Tem atuadores que fazem conexão por Wi-Fi com alguma coisa. Então, dá exemplo também. Entendi, obrigado. Né? Falar alguma coisinha sobre comunicação com equipamento para casa inteligente, que é assim, como ele faz a comunicação, quais são esses equipamentos. Né? Para casa inteligente, eu posso usar uma tomada que é controlada por Wi-Fi.
né? E exemplo de equipamento, citar uma listinha. Existem robôs que podem ser controlados, existe aspirador de pó que pode ser controlado, ar-condicionado que pode ser controlado. Coisa simples, até porque vocês não têm muito tempo para fazer e eu não tenho muito tempo também para corrigir. Porque o prazo de entrega é dia 14, né? E no dia 17 eu já tenho que estar com todas as notas lançadas no sistema. Outra pergunta aí? Professor, eu vou então falar as perguntas do chat. Eu não nem vi. Tem duas aí, do Valdinei e do Gabriel. Estou vendo aqui agora, né? Precisa dizer sobre módulos e shields? Não precisa entrar em muito detalhe, não. Não precisa falar sobre isso, não. Iria ter outro trabalho depois da 3? Não tem como ter outro trabalho depois da 3, né? Eles não conseguem. Professor, Eu já pretendo, o Valdenir está perguntando aqui, né? Normalmente eu corrijo já mais em cima, que fica mais fácil, mas nesse caso eu não vou fazer não, tá? Eu vou ver se amanhã eu já começo a corrigir quem já colocou lá os trabalhos da 3. Eu pretendo ir já corrigindo e já lançando a nota para vocês. professor, Oi. qual a diferença entre o número de precisão dupla e o número de precisão simples? Você conhece a linguagem C ou Java? Mais ou menos. Então, você sabe float, double? A float, double. O, o float ele é um número de ponto flutuante, double também, né? Só que o float ele é representado com 32 bits e o double ele é representado com 64 bits. Né? Então, a precisão simples são números de 32 bits e precisão dupla são números de 64 bits. O que é exatamente ponto flutuante? É número real. Né? Tem números que não são inteiros, por exemplo, 3,14, 2,78. Ah, bom. Números que não são inteiros? E é necessário para o trabalho ou não é necessário considerar números flutuantes? Eu fiz e acho melhor fazer trabalhando somente com inteiro, fica bem mais fácil. Tá. Mas com flutuante seria muito mais complicado. O macete é o seguinte, já que você vai trabalhar com um produto, pode custar R$ 3,50. Né? O que é melhor fazer? No início do projeto, multiplica tudo por 100, que aí vai ficar tudo inteiro. Aí trabalha sempre com inteiro, aí no final, pega a parte, divide por 100, pega a parte inteira e a parte fracionária. Até porque a precisão de pontos flutuantes não é muito boa. Às vezes acarreta até em erro de cálculo. O que é o label? É um endereço que você coloca, deixa eu pegar aqui. Vou pegar um programa aqui, pronto. É mais fácil mostrar. Estou caçando aqui, já vou te compartilhar a tela. Aqui, ó, deixa eu compartilhar de novo a tela. Aqui, por exemplo, tem um programinha, né, em Assembly. Né? É isso aqui, MSG1. Né? Isso aqui é um label para exposição de memória. Então, sempre que eu quiser acessar essa string, eu acesso por meio de MSG1. Né? É sempre no formato um nome seguido por 2 pontos. Né? Se eu preciso fazer um salto, por exemplo, aqui eu estou, back. O que é o back? Saltar se T1 for igual a $0. Salta para onde? Salta para o label chamado par. Par está aqui. Né? Aqui eu tenho outro salto. Eu salto de qualquer maneira para o label fim C. O label fim C está aqui. Né? Então, labels são nomes seguidos por 2 pontos que apenas indicam uma posição no programa. Pode ser uma posição para eu saltar a execução para lá, ou pode ser uma posição de estar armazenado alguma coisa numa variável. Mas, o que é o imediato na assembly? Imediato é o seguinte,
quando você vai, por exemplo, carregar um valor, eu tenho aqui dois exemplos, por exemplo, LI e LA. LI é chamada carga imediata, né? O que é imediato? Eu estou carregando, colocando o valor 4 dentro do registrador V0. Tá? Então, carga imediata, eu já dou o valor que vai ser carregado lá dentro. Né? Agora, se eu quisesse carregar para dentro de um registrador o endereço de um label, aí eu já chamo LA, aí já não é mais uma carga imediata, é uma carga de endereço. LA. Agora, por exemplo, se eu quero... É de address. Isso. Obrigado. Agora, se eu quero, por exemplo, em vez de carregar o valor 4 para o registrador V0, em vez disso, eu quero colocar o conteúdo de um outro registrador dentro dele. Eu usaria a instrução, por exemplo, move. A instrução move seria, por exemplo, $V0, $T0. Aí, nesse caso, eu estou movendo o conteúdo do registrador $T0, ou copiando, né, para dentro do $V0. Isso aqui não é imediato, porque eu estou pegando o conteúdo do registrador. Aqui não, aqui é imediato. Eu estou dando o valor que eu quero para ele. É só essa a diferença. Isso aí também é na soma, né? A soma add-i. É uma soma imediata. Eu posso somar 10 a um valor, a um registrador. Qual a diferença entre operações com sinal e as sem sinal? Aqui lembra que quando nós vimos lá no início do curso, nós vimos que existem instruções que são instruções... Desculpa, a representação numérica, nós temos a representação numérica de inteiro, uma sequência de bits, né? E nós temos uma representação que é chamada complemento de 2, que é uma forma de representar números negativos. Se eu simplesmente fizer uma soma, por exemplo, add, eu estou somando, o processador assume que é uma operação complemento de 2. Ele vai ver se um é positivo, se o outro é negativo, e vai fazer a soma dependendo do sinal da instrução. Né? Agora, se eu mandar fazer uma operação de soma que é desconsiderando o sinal da instrução, ele não encara os números como complemento de 2. Ele encara simplesmente como uma sequência de bits. Ele vai somar sem levar em conta o sinal. São maneiras diferentes de somar. O normal para o trabalho é você levar em conta o sinal, né? Você está trabalhando com número negativo. É por isso que é melhor usar com sinal. Tem que ser com sinal, é melhor com sinal. Tá. E o que é overflow? Overflow é quando você soma, por exemplo, dois números que são muito grandes. Um número de... Vamos supor que, por exemplo, para simplificar, vamos imaginar algum número de 1 byte. O número de 1 byte ele tem no máximo valor 1 byte com sinal. Ele vai de menos 128 a 127. Né? Mas se eu somar, por exemplo, 100 mais 80, eu vou ter como resultado 180. Só que o máximo que o meu registrador aguenta é 127. Aí, no caso, vai acontecer um overflow. Né? Então, overflow é quando o resultado da operação é maior do que você pode armazenar. Ou seja, para o trabalho A2 é melhor usar com overflow? Os valores vão ser muito baixos, você não vai ter esse problema. Mas é melhor usar o com overflow. Né? Tá. O que são pontos flutuantes? Ponto flutuante é número real. Por exemplo, número com vírgula, né? 3,14, não é inteiro. Né? É um número de ponto flutuante, é um número real. Tá. E aquele negócio de como a máquina, como posso inserir o dinheiro na máquina? Você não vai nem precisar inserir. Né? Lá no fórum, deixa eu pegar aqui, que você pode até usar o que está lá no fórum. Deixa eu pegar aqui, que eu vou puxar aqui. No fórum de dúvidas, alguém até colocou lá? Está vendo o fórum aqui? No fórum, alguém colocou alguma coisa que ele perguntou exatamente isso. Deixa eu aumentar a letra. Está aqui, já até apareceu. Tá vendo? Eu botei lá, está tendo muita recorrência disso sobre os valores de trabalho. Né? Você começa o seu programa com esses comandos aqui, ó. Né?
Se você botar isso, você está colocando, por exemplo, 2 notas de 20. Então, você está carregando o valor 2 no registrador esse 0. Aqui você está colocando 2 notas de 10, uma nota de 5. Então, se você... E aqui no último comando, ó, LI T9 350. Você está colocando o valor 3,50 como valor do seu produto. Assim você já inicializa os registradores e você já tem os valores para trabalhar. Sim, já. Só olhar lá no fórum, essa mensagem eu coloquei lá no dia Não é o valor do produto, é o 28 de valor novembro. inserido para pagar. Um valor inserido a pagar. Oi? Valor inserido a pagar. Aí como é que você calcula ele? Você vai calcular, por exemplo, você tem 2 notas de 20, então você vai ter 2 vezes 20, vai ter R$40. Mais 2 notas de 10, mais 2 vezes 10, aí vai ter 60. Aí você vai fazer essa soma aqui. Com isso, você tem o valor inserido. O valor a pagar está aqui, ó. Já está no T9. O valor, bom, é o seguinte, o preço do produto vai, né, já vai estar gravado no programa. Já, vai ser justamente a entrada T9. Sim. O preço, o valor do troco. E como o que eu quero entender, como é que o programa vai saber o valor que foi inserido? Você não disse que tem que digitar, inserir, né? Então, não, o valor inserido está aqui, ó. Nesse exemplo aqui, qual é o valor inserido? Você tem 40, né, 2 vezes 20, mais 20, né? 40 mais 20, 60, mais 5, 65, mais 4 notas de 2 é mais 8, 73, mais 2, 75, mais 1, 76, mais 1 e 25, 77 e 25, mais 70, você tem 67,95 inserido aqui. É 1000. E o programa tem que ter todos esses registradores que estão selecionados em azul aí? Esses aqui que estão todos marcados azul são registradores que já vão trazer para você os valores. Tanto que eu estou recomendando que na inicialização você já coloque alguns valores neles. Você vai trabalhar com os valores desses registradores. Tem que ser esses valores mesmo? Sim. Não, pode ser qualquer outro. Eu vou mudar os valores para testar o programa. Isso é só para você poder iniciar e poder testar. Sim. Calma. A aula está sendo gravada? Tá. Obrigado. Daqui a pouco eu venho com mais dúvidas. Oi, Vitor. Pode falar aí. Não, beleza. Eu vou olhar o e-mail. Se eu consigo, não, por acaso, hoje, à noite ainda não respondemos, no máximo amanhã de manhã eu estou respondendo a vocês. Que é isso, tem. Beleza, aí eu já vou dar uma olhada na 3 também, vou olhar tudo que mandou. Tá, para você também, aproveita aí o que der para aproveitar, né? A gente aqui está na quarentena boa. Eu praticamente não saí de casa, né? Só para o estritamente necessário. Mas vamos aproveitar, né? Vai ser um Natal diferente, vamos fazer o que dá. Professor, então obrigado. Eu também vou aproveitar para fazer meu agradecimento. Obrigado pelas aulas. Vou fazer a 3 e tentar acabar o mais rápido possível para não ficar muito próximo do dia 14, que o Natal tá aí. E mesmo sendo um Natal diferente, todo mundo merece férias, folga, se desligar disso tudo, né? Merece um descansinho, né?
Exatamente. Então, obrigado pelas aulas. E não, os trabalhos, né? Cheguei a 3 porque tive dificuldade com alguns trabalhos, mas com certeza conhecimento eu adquiri bastante. Então, obrigado mesmo. Se eu puder até falar com vocês, que tem alguns aí, só dar uma falada para o pessoal aí que, assim, a gente carrega um peso maior nas costas, que tem mais idade, tem bastante experiência, né? A vacina está para sair, está para chegar, eu acho que não é o momento da gente fazer besteira, né? Eu vou contar um caso de uma amiga, filha de uma amiga aqui, que, assim, me impressionou bastante, que foi... A menina tem a idade da minha filha, ela tem 25 anos, então, infelizmente ela teve câncer aí recentemente, mas deu muita sorte, um tratamento experimental até dolorido, sofrido. Ela conseguiu vencer esse câncer. E depois de tudo que passou disso tudo, ela convenceu a mãe a deixar encontrar os amigos só uma vez na casa de uma amiga, porque estava todo mundo em quarentena e com certeza ninguém tinha nada. E pegou, né? Na certeza de que ninguém tinha nada. Cara, a gente não pode ter certeza de nada nesse momento, né? O ideal é a gente ficar assim, o mais seguro possível, até para não levar para aqueles que são mais velhos, né? Quem tem avós, tudo mais, principalmente quem mora com os avós, tem que pensar muito na responsabilidade. Não, com certeza, com certeza. Eu não estou incentivando nada, não. Eu sei, eu Realmente sei. falei mesmo que o senhor, né, Uhum. com certeza trabalha bastante. Então eu vou entregar o mais rápido possível para já adiantar essa correção, né? Ser uma a menos. Professor, Entendi. O que você falou? Sim. professor, uma coisa. Oi. O preço do produto deve estar saldo no programa, assim como as moedas, mas o valor inserido não pode estar salvo? O valor inserido Não pode. Tá, o quê? está salvo no programa já? Se tiver, eles estão da maneira que está aqui, ele está salvo. Não entendi como assim. Espera aí, Isso aqui já está dentro do programa. a quantidade de dinheiro inserida. Por exemplo, R$ 45, 50 centavos. Pode estar já gravado no programa? Não, tem que calcular a partir dos valores dos registradores. Na verdade, eu não estou falando do troco, estou falando a quantidade de dinheiro inserida. Não, então, tem que ser ido dos registradores. Porque a única coisa que você recebe é a quantidade de nota que tem em cada registrador. Aí tem que calcular a partir dele. Tem que calcular. Calcular o quê? Como assim? Se o cara, por exemplo, uma pessoa te dá duas notas de 10 e uma nota de 5, né? Aí você calcula quanto você tem 25. O teu programa é a mesma coisa, você sabe a quantidade de cada nota que você recebeu. Você tem que calcular quanto tem ali. O programa não dá o valor inserido, ele dá a quantidade de notas inseridas, de cada tipo. Ou seja, no programa pode estar gravada a quantidade de notas inseridas de cada tipo. É, é, é isso que vai ter. O programa não é para pedir nada, não é para pedir nada, apenas para executar. É. Assume que esses valores estão nos registradores que estão marcados aqui e trabalha com eles. Ou seja, o que deve estar gravado no programa, a quantidade de valores de cada nota para ser inserida. No caso de que já foram inseridas, para o teu programa elas já foram inseridas, já estão lá. Tá. Mas o valor total, total inserido deve já estar programado para ser calculado. Isso, vai ser calculado. Ou seja, a quantidade de cédulas X e moedas X, Y, devem já estar estabelecidas na programação. Elas não estão na programação, elas estão nos registradores. Tá. Você até na sua programação, no início do programa, estou recomendando que coloque isso aqui para você poder testar melhor. Mas para efeito de funcionamento, elas estão nos registradores. Tem que ser o que está lá. Porque para testar eu vou mudar aqueles valores. O setor data é obrigatório para esse trabalho? Oi? O setor data é obrigatório para o trabalho? Não, você vai precisar, né, mostrar aquela string, né? No trabalho está falando que precisa mostrar a string assim, o valor inserido foi. Isso vai estar lá no data. Ah, tá. O valor inserido foi. Essa string está lá no data. Assim, a CIS também, é isso. É. Tem que mostrar, o valor Assim, inserido foi. Inserido acho que foi.
Total inserido, valor do troco, total inserido, valor do produto, valor do troco. Né? Essas strings estão lá. E essa... você disse que o programa não é para pedir nada, é apenas para calcular. É para calcular e mostrar essas strings. Mostrar. Mostrar os Obrigado. valores só. E tem que calcular, não é o dinheiro inserido, tem que calcular a quantidade de notas inseridas de cada tipo. E somar. Mais uma coisinha só. Calma. Text, globalmente. Esses registradores SS0, por exemplo, são obrigatórios? Ou pode usar outro tipo de registrador? Por exemplo, ST0 para troco e valor inserido. Não, são os que estão determinados. Porque é para diferenciar? Quando iniciar o programa, está ali o valor que foi recebido. E quando o seu programa terminar, vai estar ali o valor do troco que vai ter que ser dado, nos mesmos registradores. Ou seja, os valores dos respectivos registradores vai mudar? Vai. Ou seja, eles vão meio que esquecer o valor das notas. Você vai ler. Na verdade, não vão esquecer, não. Você pode fazer logo no início do programa, você pega, soma tudo e calcula. Aí, uma vez que tenha calculado, já não serve mais para nada. Outra coisa, o troco, tem troco de 5 centavos? Tem moeda que pode considerar que tem, para facilitar. Então, por que o ST9 é diferente do ST9 de baixo? Como? Porque o ST9 do valor inserido é diferente do ST9 do troco? Não tem razão, só é. Quando o seu programa inicia, você pega o valor lá no T9. E quando terminar, ele vai ter que ter a quantidade de moeda de 5 centavos. Não tem problema nenhum isso, é determinado lá no sistema. Você tem que alterar o valor dele. Tem que alterar o valor dele ou o valor dele vai alterar? Vai alterar, porque nele vai ter que constar a quantidade de moeda de 5. Os registradores ST, SV e S têm o mesmo caráter de funcionamento. É isso? Mas esses são registradores especiais, né? Não podem ser utilizados. Por que os S são especiais? Porque, por exemplo, o SP ele aponta para a próxima instrução que ele vai ter que executar. Se você mexer nele, você vai mexer na ordem de execução do seu programa. Usa só os registradores S e registrador T, para não ter problema. Só o S e o T, para não ter problema. Qual é o S e o T? Esses podem usar sem problema. Os outros podem ser problemáticos de usar. Por exemplo, o SV e SA são problemáticos? Eu tenho que olhar lá a documentação, o que eles são. Qual é a diferença do registrador SV e SA? O SV é... Deixa eu achar aqui. Como eles não são usados de cabeça, eu não... Fazer lá. Da qual registrador que você está falando? Registradores SV0 e SA0. Na verdade, esses são cifrões. Tá. Não, esses são utilizados para chamada de procedimento. O SV é para o LI e o SA é para o LA? Como é que é? Dólar o quê? Dólar V? Que tá falando? Sim, você tem esse dólar V0 até dólar V3. Né? Esses são retorno, esses são para você passar parâmetros para a função. E o A é para retornar parâmetro da função. Retornar para uma função? Como assim retornar? Você chama uma função, essa função você passa valores para ela e ela te devolve valores.
Os valores são passados e retornados por registradores V e A. Por que tem o dólar V 0,4? Que número é esse 0,4? 0,5? Você está vendo aonde isso? Estou vendo um dos seus vídeos. Sabe o número do slide? Não, dá para ver? Aula 11. Mas tem um número do slide pequenininho à direita, você consegue ver? Já vi aqui, eu acho, eu vi aqui. É o slide 432. É. Na verdade, é V0 e V1. São os que são usados para retornar valores. Não é V4, não, V1. V 0,4? Por que tem um 4? Não, é 0 e 1. Só se você está vendo de outro processador. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver não é de ponto flutuante, não. Está falando FV? FV? Está falando registradores F? Estão no registrador de ponto flutuante. Estou falando registradores S. S de sapo? Sim. Dólar V 0,4. Está na aula do dia 11. Eu vou ter que saber o número de slide para saber qual é. Aula 11. Vamos compartilhar a tela aí? Consegue? Tá. Professor, eu tenho Oi. uma dúvida na A2. Fala aí. É o seguinte, nas contas que a gente fazia para dar o resultado por cédula, eu sempre fazia o quociente, ficava na parte inteira, né? Eu pegava para o valor dos cédulas, e o que sobrava do resto, eu guardava para a próxima cédula, né? Uhum. Só que eu sei que você falou que todos os valores estariam em 10 centavos, ele em múltiplos de 10 centavos, não teria nenhum valor de 0,5. Mas aí nos testes eu botei para ver o que aconteceria e dava um erro na conta, porque ele entendia que como o resto 5 misturava com o resto 50, porque o resto ficaria 0,5 e ele lia como 5. Então na hora de dar as respostas, ele botava o valor nos 50 centavos. Não teria como fazer então desse jeito de resto, né? Por exemplo, se o produto de entrada fosse Se você 10,95, estiver trabalhando com múltiplo, por exemplo, multiplicado por 100, você teria sem problema. não, então, se eu botasse o valor 10,95, foi o teste que eu fiz, R$10,95, dava 1.095, vai dar esse erro. Porque chega uma hora que o troco dos 5 centavos acho que dava ruim. Mas você considerou a moeda 5 centavos também? Considerei a moeda como saída, tanto que estava lá no programa, no pedido do problema. Eu posso tentar olhar lá o que está vendo, que a princípio é para funcionar, não tem por que ter problema. É que eu achava que dava algum problema dele se confundir com 50 centavos, que era o 0,5 ou 0,05. Não é para confundir, né? Porque, por exemplo, você está lá com 1.095, você vai dividindo e pegando o resto. Aí chegou até o ponto em que você fez a moeda de R$1. Aí, por exemplo, aí ficou lá o troco 95, né? Se tivesse R$1, você teria com 195. Aí você botou mais R$1, o troco ficou 95. Uhum, Aí quando você vai fazer a divisão, você faz a divisão por 50. certo. Aí no caso lá, 95 dividido por 50, né, vai dar 1 e sobra 45. Uhum. Né? Aí até princípio, nesse 45, o que ia acontecer? Quando dividisse por 25, você tirar 25 da moeda de 25, aí ia sobrar 2 de 10. É verdade. Calma aí que eu vou ver aqui qual foi o erro que deu. Professor, Oi. vou tentar compartilhar aí minha imagem. Uhum. Tá. Beleza, já sei qual é. Deixa eu chegar nele aqui.
É aquele LI dólar V 0,4, né? Sim, por que 0,4? É para carregar o valor 4 no V0, né? O V0, ele é quando você chamar ali embaixo o Siscal ele faz uma chamada de uma rotina. Essa rotina, ele analisa o valor que está no V0, né? Se for o valor 4, é o valor, ele está dizendo para mostrar uma string. Vou mostrar uma string. É. E se for o valor 5, 0,5? O valor 5, se não me engano, é para ler um número inteiro. Ah, para ler? Isso aí está nos slides. Não, são quantos números no total? 0,4? Existe 0,2? Tem, quer ver? Tá vendo na minha tela aqui? Peraí, 0, não consigo ver a tela não, desculpa. Ah, não, eu não esqueci, eu tirei compartilhamento para poder ver o seu. Tá vendo agora, né? Ainda não. Não? Agora eu tô. Tem uma tabela aqui. É. Aqui, ó. Ela está no slide 446, no conjunto completo, né? Isso aqui é o código que aparece lá. Quando coloca o valor 4, está instruindo que é para mostrar uma string. Quando é o valor 10, terminar. É o valor 10 terminar a execução do programa. Ah, obrigado. Entendi. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau. A gente. Semana que vem, vai ter aula ainda semana que vem? Semana que vem eu vou entrar para se vocês tiverem alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, mas conteúdo não vai ter, não. Semana, não vai. Semana, você vai estar presente? Vai. Vou. Qualquer coisa pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Obrigado. Tchau. Tá? Tchau. Vou parar aqui a gravação e vou continuar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, puder perguntar. Mas vou parar a gravação para... Oi, alguém fala alguma coisa? Não, eu achei o que é o erro. Eu entendi agora o que aconteceu no programa. Por exemplo, eu botei aqui o valor de entrada de R$75 e um produto de R$10,95. Uhum. O troco seria R$64,05. Uhum. Só que aí o 5, ele não bota 0,5, ele bota 64,5, não 50 também. E aí ele faz a conta certa. Na hora de imprimir só, né? Na hora de imprimir. Agora que eu entendi por que eu achava que o 50 eu tava confundindo. É porque ele não imprime 50, não imprime 0,5, ele imprime 5. Eu teria que fazer uma análisezinha para ver se é menor que 10, se fosse menor que 0, imprimir um 0 antes. É chatinho aberto sempre. Então tá bom então, professor. Obrigadão. Valeu, boas festas de fim de ano aí. Vocês também. Felicidades aí.